realizada em poder compartilhar este relato de experiência com vocês. Acredito que seja um tema relevante pelo que vivenciamos em 2020 e com certeza espero que levamos marcas, costumes das práticas no ambiente digital em nossa atividade docente a partir do que ocorreu no ano de 2020. Sou Thaís de Castro Casagrande, pedagoga e mestre em educação, atualmente professora dos anos iniciais na rede municipal e particular de ensino na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Dando início na apresentação de nosso trabalho, este estudo, sob orientação da professora Ilza, do Departamento de Educação da UFLA, está intitulado Práticas Docentes no Ambiente Digital, a contação de histórias no ensino remoto da educação infantil. Para contextualizar, apresentamos algumas motivações que me levaram a realizar este estudo. Uma das principais foi a pandemia vivenciada a partir do ano de 2020. 2020 foi um ano de mudanças devido à pandemia do coronavírus e então houve o fechamento das escolas. Temos legislações que orientaram a reorganização do calendário escolar e deu possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da pandemia da Covid-19. A escola física fechou, mas o trabalho pedagógico não parou. A pandemia do novo coronavírus chegou sem que a sociedade estivesse preparada e tudo teve que mudar de repente. Por isso, professores viraram youtubers que passaram a compartilhar conteúdos acadêmicos com seus estudantes via plataformas digitais. Sendo assim, o modo de interação entre docentes e as tecnologias digitais se intensificaram devido a uma necessidade, a continuação do trabalho pedagógico. Nosso foco de estudo centrou-se na educação infantil pelo fato de que, em 2020, eu exercia minhas atividades profissionais nesta etapa de ensino. Como uma das principais atividades lúdicas para o desenvolvimento da leitura literária de crianças, destacamos o ato de contar histórias. Mas como este ato acontecia no ambiente digital? Bom, Bussato afirma que o contador de histórias empresta seu corpo, sua voz e seus afetos ao texto que ele narra, e o texto deixa de ser signo para se tornar significado. Diante disso, entendemos que o professor, em 2020, teve que se reinventar, gravando videoaulas de contação de histórias. Por isso, conto um pouco da minha experiência neste ensino remoto, inédito na educação infantil. Selecionei alguns dos principais passos percorridos para a elaboração de atividades lúdicas de contação de são eles. O primeiro, discussão com a professora regente sobre a atividade proposta na semana. Logo em seguida, a realização de pesquisas para preparação e planejamento dos materiais analógicos ou digitais e conteúdos a serem trabalhados. Número 3, escrita do roteiro individual de gravação. Logo em seguida, a gravação da videoaula e contação de história. Número 5, escolha de recursos digitais para priorizar a multimodalidade. Número 6, edição de vídeo por meio de aplicativos gratuitos disponíveis na Play Store. E, por fim, envio à professora regente e à supervisão escolar para possíveis correções e postagem. Então, a partir disso, vemos que, assim como no campo presencial, no digital também há uma grande estrutura para o planejamento, para uma boa aula ou videoaula para educação infantil contando histórias. Todas essas ações apresentadas, cada passo, objetivava apresentar de que forma o ato de contar histórias aconteceu no ambiente digital por professoras e pesquisadora da educação infantil. E, além disso, evidenciar o letramento digital docente com o uso de recursos digitais de multimodalidade. Os recursos digitais que nos auxiliaram na elaboração e edição de vídeos
foram estes dois aplicativos, InShot e KineMaster, que em minha pesquisa de mestrado eu apresento cada funcionalidade dos aplicativos com mais detalhes. Com o ensino remoto emergencial, muitos professores se sentiram despreparados porque não sabiam lidar com os softwares e com os recursos digitais para ministrarem aulas. Não vou me aprofundar muito nos aplicativos citados, porque, como eu disse, a minha pesquisa de mestrado menciona as funcionalidades de cada um com mais detalhes, mas percebemos que em 2020, professores viram-se forçados a desenvolver metodologias pautadas no uso das tecnologias digitais, e estes softwares aliados neste trabalho, considerando que foi uma situação inédita o ensino remoto para a educação infantil. Por fim, para concluir, reconhecemos as contribuições desta temática para a formação docente em tempos de ensino remoto e ainda algumas habilidades da formação docente e aspectos da multimodalidade presentes em plataformas digitais de educação utilizados no ensino remoto. E por isso, assim, evidenciamos modos de interação entre o professor mediador e os recursos utilizados em ambiente digital para desenvolver as atividades de leitura e de contação de histórias. Com este breve relato de experiência, buscamos compreender o fazer pedagógico a partir da multimodalidade, que é um conceito discutido por Roxane Rojo, e assim buscamos expor as amplas possibilidades de discurso da linguagem multimodal. E então, com a pedagogia dos multiletramentos, idealizada pelo Grupo de Nova Londres, que propõe que os letramentos são viabilizados por diversas linguagens, sendo a linguagem de imagem estática ou em movimento, música, áudios diversos, textos escritos ou texto oral, e, portanto, exigem essas linguagens, essas múltiplas linguagens, exigem saber interpretar várias linguagens atualizadas em conjunto. Com a gravação dessas videoaulas contando histórias para as crianças matriculadas na instituição de ensino objeto deste relato de experiência, a escola onde eu leciono, gravamos estes vídeos utilizando os softwares apresentados neste relato de experiência e além disso, houve a escrita de um artigo que está em fase avaliativa para publicação e ainda, como consequência deste relato de experiência, foi ministrada uma oficina sobre o uso desses aplicativos para profissionais da área da educação infantil. Essa oficina foi ministrada de forma online por meio do nosso grupo de pesquisa, o NELI, Núcleo de Estudos em Linguagens, Leitura e Escrita do Departamento de Educação da Universidade Federal de Lavras. Estas são algumas das minhas referências e coloco como destaque a Cleo Bussato, que debruça seus estudos sobre a arte de contar histórias, e ainda referências sobre o Conselho Nacional de Educação, que aprova diretrizes para escolas durante a pandemia, então uma referência bem atual, e Roxane Rojo, que menciona estudos sobre os multiletramentos, e buscamos colocar estudos mais recentes devido à condição de pandemia vivenciada em 2020. Então, o livro dela, Repensar os Multiletramentos na Pandemia. Agradeço por terem tirado um tempinho para me ouvir. Muito obrigada!